Vamos lá? Vou pedir aí para o meu time mandar de novo aí o link dentro do grupo, porque tem mais gente querendo entrar e não está conseguindo. Enquanto isso, a gente começa em 2 minutinhos, tá bom, gente? Peço só um pouquinho de paciência, porque como eu tive problemas técnicos aí, teve gente que caiu e não está conseguindo voltar. Time, tem gente chamando, inclusive aqui no Instagram, por favor, só dê esse auxílio aí para que veja se elas conseguiram. Bora começar, gente? Só peço aí que o meu time esteja atento, que algumas pessoas estão mandando mensagem no privado, tá bom? Então vamos lá. Sejam bem-vindas, sejam muito bem-vindas a essa Masterclass. Eu vou começar aqui passando uma primeira mensagem para vocês, e aí depois a gente começa com o conteúdo, tá bom? Eu tô pra gravar esse vídeo pra Lu, já tem algum tempo. E aí, vou aproveitar para falar um pouco do quanto ela fez diferença na minha vida como pessoa, como ser humano. Eu conheci a Lu em janeiro. Ela me encontrou numa fase muito vulnerável, sabe? Eu moro em outro país, longe da família, eu estava num emprego ruim. Meu casamento também não estava às mil maravilhas, né? É assim, já vem empurrando com a barriga há muito tempo a questão da procrastinação. E foi muito impactante, assim, porque logo no primeiro dia que a gente conversou, apareceu uma vaga de emprego, assim, maravilhosa. E aí ela me fez uma pergunta, assim, muito interessante. O que você gosta? E aí eu comecei a chorar porque eu não sabia o que eu gostava. Eu não sabia responder para ela o que eu gostava de comer, por exemplo. Porque eu sempre vivi em função de fazer para o outro, sabe? Eu sempre me vi na função de servir. Servir minha filha, servir meu casamento, servir minha família. Então eu gostava daquilo que eles gostavam. A Lu me fez enxergar, assim, o quanto a gente cria 100% da nossa realidade. O quanto eu criei isso para mim.
eu me deixei levar. Eu deixei que as pessoas tomassem posse do meu dia, do meu tempo. E aí ela foi, em cada encontro que a gente tinha, né? A Lu foi pontuando coisas que eu precisava desenvolver, coisas que eu precisava melhorar. E a gente foi colocando isso em prática. Eu escrevi, sou muito de escrever. Então, tudo que ela me falava, eu ia anotando. Eu assisti alguns vídeos dela, né? Alguns não, né? Assisti todos. E foi uma virada de chave na minha vida para entender aquilo que eu quero. Eu não quero mais do mesmo, sabe? Eu quero uma vida próspera, eu quero uma vida onde eu possa me enxergar como mulher, como mãe, que as pessoas me vejam exatamente como eu quero me mostrar e não como elas querem que eu aja, entendeu? E aí foi muito importante esses encontros com a Lu, que me fez enxergar assim quem eu realmente sou, sabe? Me fez voltar a ser mais feliz. Que em meio ao caos, a gente desliga o botão e vai ser feliz. Então é isso que eu tô fazendo. Eu fiz as minhas escolhas foram libertadoras para minha vida. Uma coisa muito importante que ela me ensinou foi fazer os diálogos mentais. Então, assim, se eu vejo que eu tô me empurrando para algo que é ruim, eu já volto pro diálogo mental. E as coisas, gente, as coisas acontecem. O diálogo mental é surreal. E agora eu ressignifiquei a minha vida. Eu tô muito feliz com as minhas escolhas, novamente, né? E eu sou muito grata porque, de fato, eu acho que Deus conecta a gente com pessoas que a gente precisava ver e ouvir naquela hora. Então, assim, a Lu sabe que a Josi, que ela encontrou em janeiro, já não é a mesma Josi que ela encontra agora, que sabe se posicionar, que sabe o que gosta, o que você gosta de comer, o que você gosta de vestir, que filme que você vai assistir. Hoje, se ela me perguntar, eu sei responder com clareza e sem titubear. Então, assim, Lu, muito obrigada. Eu desejo que muitas pessoas se conectem com você, porque simplesmente eu consegui virar a chave da minha vida. Só que eu precisava, né? Eu precisava muito que a gente tivesse esse encontro que mesmo sem me conhecer, sem você me conhecer em relação à minha vida pessoal, você conseguiu pontuar exatamente coisas que eu precisava resolver, que eu precisava colocar em prática. Então, eu só tenho a agradecer. Eu sinto ainda que eu ainda vou melhorar muito. Muito mais, que eu vou mudar muito mais. Os meus planos, né? A minha vida dos sonhos, que eu já estou planejando desde janeiro, né? Eu sei que ela vai acontecer, é só uma questão de tempo. E estou muito grata por ter te conhecido. Muito obrigada. Muito obrigada. Olá, bom dia, gente. Sejam muito bem-vindas. Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? Tá tudo funcionando? Escreva aqui para mim no chat. Eu tô achando que a internet ela tá um pouquinho lenta, mas ela vai se ajustando aqui. Conseguem me ouvir? Tá tudo funcionando? Tudo ok, gente? Se porventura tiver algo falhando, vocês me deixem saber se vocês não estiverem me ouvindo, tá? Que a gente para e recomeça. Tudo bem? Legal. Nós vamos começar a resolver a sua ansiedade, tá? Travando toda hora. Para todo mundo tá travando toda hora ou é só para Valquíria? Tá tudo ok ou é o sol da Valquíria que tá travando? Ah, tá. O vídeo do depoimento agora tá normal? Vocês conseguem me ouvir normal, né? Legal. Maravilha. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês jogam aqui no chat que eu tô acompanhando, tá bom?
Inclusive, o chat vai ser nosso aliado, porque eu vou fazer algumas perguntinhas que eu quero que vocês participem. Para mim é muito importante a participação de vocês para eu conhecer um pouquinho o cenário que vocês estão passando também, tá? Inclusive, hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente delicado e especial. Por que que mulheres fortes atraem homens meninos? E como resolver isso de uma vez por todas? Eu passei por isso por diversas vezes na minha vida, eu sofri bastante, eu busquei ajuda, mas eu continuava repetindo ciclos. Então, eu vou começar por aqui, contando, né, para vocês a minha história. Mas antes de começar, eu quero deixar claro que eu não vou vender nada nesta masterclass, tá? Muito pelo contrário, será só conteúdo puro, mas eu preciso que vocês estejam dedicadas a esse conteúdo, que não deixem ele na metade, que não saiam da aula e estejam até o final, que é muito importante acompanhar todos os momentos e todos os detalhes, tá? E sim, eu dou mentoria de acompanhamento para mulheres, mas hoje eu não vou fazer nada disso. Obviamente, se vocês quiserem mais detalhes, depois a gente vai ter oportunidade disso, tá? Então, eu quero deixar claro que as mulheres que desejarem sustentar a nova versão que elas precisam criar de si mesmas, sim, eu dou todo esse acompanhamento, esse suporte, tudo isso eu dou sim, tá bom? Mas a gente, num outro momento, vai falar a respeito de mentoria. Hoje vai ser conteúdo puro até o final. E para garantir, né, na verdade, eu posso te garantir que você hoje, mesmo com conteúdo gratuito, vai alcançar uma nova realidade na vida de vocês, se vocês pegarem tudo isso aqui. Então, pegue papel, caneta, anotem tudo, tragam, participem verdadeiramente com dedicação e com presença. E para quem ficar comigo até o final, eu vou liberar um presente para quem estiver até o final comigo, tudo bem? Eu vou presentear quem estiver até o final com um diagnóstico de autoimagem e emocional com alguém do meu time, para que a gente descubra e encontre a raiz dos seus bloqueios, aonde está a trava, para que você entenda dentro da tua vida qual foi o momento que as coisas se perderam aí dentro de você. E aí, obviamente, a gente tem muito mais clareza para começar a resolver isso. Então, quem tiver comigo, essa sessão, o valor dela é de R$ 350. E para quem tiver até o final comigo, eu vou presentear com essa sessão com alguém do meu time, tudo bem? Então, vamos lá, porque tem muita coisa para a gente falar. A gente tem uma jornada aí pela frente. E me conta, eu quero que vocês escrevam aqui no chat para mim. Quem aqui acredita que hoje vai virar uma página, um ciclo, vai quebrar, romper com esse padrão que tá tão difícil viver? Quem aqui acredita? E eu tô falando, inclusive, que quero que você participe, coloque no chat, porque a gente dá comandos para a mente através das nossas escolhas, das nossas atitudes. E, obviamente, você pode estar aqui pensando, é só mais uma aula, vamos ver o que é que dá. Mas enquanto você estiver dando recados para sua mente, porque nós criamos a nossa realidade, a tua mente vai começar a se alinhar ao conteúdo e trazer isso de forma muito prática e muito real na sua vida. Então, se você acredita que hoje você vai virar uma página na sua vida e que as coisas vão melhorar, escreva para mim. Eu creio. Eu creio, não é eu preciso, é eu creio, tá? Eu creio, porque você vai dar um comando para sua vida, para sua mente, para ela já começar a modificar tudo aí que você tem dentro. Eu tô aqui olhando, algumas pessoas não estão no trabalho, não conseguem participar, tá certo? Eu creio. Ok. Então vamos lá, já dando comandos para a mente se alinhar a tudo aquilo que a gente vai falar. Então, bora começar. Então, como é que uma mulher forte muda um marido menino? Quem aqui quer mudar o rumo do relacionamento que você vive? Todas estão dispostas, porque precisar é uma coisa e estar disposta é outra. Quem aqui está disposta? Porque tem muita gente que precisa, mas quem está disposta, quem está decidida a percorrer essa jornada? O
Eu disse para vocês que eu ia contar um pouquinho da minha história, tá? Legal. Então, eu sou Luana Felizmino, tenho 42 anos. Eu trago aqui algumas informações da minha criança. Eu coloquei até aqui uma fotinho de quando eu era pequena, porque no decorrer dessa aula vocês vão identificar o quanto quem nós fomos como criança impacta na nossa vida hoje, naquilo que a gente cria para nossa realidade, tá? Então, eu fui uma criança obediente, tímida, meiga, e eu tive uma infância muito ok. É, quando a gente fala assim do nosso passado, a gente sempre eu encontro mulheres que contam histórias traumáticas do passado, né? Mas eu não posso dizer que eu tive essa história, muito pelo contrário, eu fui uma criança muito desejada, muito cuidada, muito amada. Eu não tenho nada que de repente eu volte lá e falar assim, isso foi um trauma para mim. Muito pelo contrário, eu achava que não carregava nada do meu passado. Mas sim, eu carregava 5 feridas emocionais, todas oriundas da infância. São elas: abandono, rejeição, humilhação, injustiça e traição. Alguém já ouviu falar a respeito das feridas emocionais? Coloca aqui para mim se esse tema é novo para vocês. A gente vai ter mais informações a respeito disso, mas só me deixa saber se esse tema é novo para vocês ou se vocês já ouviram falar a respeito disso. Já ouvi. Legal. Bom, como é que aconteceu a rejeição, o abandono na minha vida? Com viagens a trabalho do meu pai. Cada vez que ele viajava, eu chorava compulsivamente, porque uma criança ela não tem poder cognitivo de entender como um adulto. Então, é muito simples para nós adultos entender o que significa uma viagem a trabalho. Viagem a trabalho, a pessoa precisa ir até para cumprir, né, com as suas demandas de trabalho, mas uma criança, ela não vai saber sobre isso, ela só vai entender por que que eu estou em casa, por que que eu não pude ir junto, por que que, enfim, questionando, né? Por que que eu não posso ir? Para que que serve o dinheiro? Para que que serve o salário? Ou seja, ela não tem poder cognitivo de entendimento. E nós, muitas vezes, como adultos, explicamos da forma como a gente entende, e a criança continua não entendendo, ela só sente o abandono. E eu chorava compulsivamente, sentindo que meu pai estava me abandonando, indo no trabalho. Só que aquela sensação que eu tive na minha infância, ela registrou no meu subconsciente e geralmente tudo aquilo que a gente vê, vive, vivencia, ouve na nossa infância, a gente grava. E aí a gente passa a reproduzir. Então, eu até conto uma história do meu filho. Meu filho tem 6 anos. O ano passado ele estava aprendendo a ler e escrever. E ele aprendeu a escrever o R da seguinte forma: uma bolinha e 2 risquinhos para baixo. E aí ele chegou aqui e fez dessa forma, e eu falei, filho, não é assim. Ó, a forma certinha de fazer o R é assim. Ele foi lá e escreveu várias vezes o R certinho, passou 5 minutinhos, ele foi escrever outra palavra com a letra R, e ele foi lá e escreveu isso aqui de novo. O que isso significa e comprova? Que a mente, ela tende a voltar no caminho que ela aprendeu. Só que meu filho, com 6 anos de idade, obviamente, ele tem muito mais facilidade de reprogramar o que está acontecendo. Então, a gente escreveu mais várias vezes até que hoje ele escreve certinho. Agora, há quantos anos você vem reproduzindo situações na sua vida que você talvez viu, ouviu ou vivenciou na sua infância e que hoje acarreta dificuldades na sua vida? Então, só para complementar, o abandono, ele registrou lá no meu subconsciente como uma sensação a percorrer. Pessoal, tem alguém no Instagram chamando também, dizendo que está com dificuldade de entrar. Time, vocês podem, por favor, dar um suporte aí para quem está com essa dificuldade? E a rejeição, como é que a rejeição ela aconteceu na minha vida? Com comparação. Quem aqui lembra que foi comparada com a prima, com alguém, com uma amiga? Enfim, a minha mãe me comparava. Rejeição vem de atitudes de mãe. Minha mãe me comparava. Luana, sua amiga Clara, ela é tão simpática, tão falante. Você podia cumprimentar todo mundo como ela.
E aí eu aprendo o seguinte movimento na infância: deixo de ser quem eu sou para ser quem os meus pais querem que eu seja. E eu não percebo e eu não entendo que esse movimento, ele significa não tenho valor. E eu registro isso no meu subconsciente, porque se eu tiver que deixar de ser quem eu sou para ser o que o outro quer, para agradar o outro, significa que não tenho valor. E esse registro, esse comando passa a grudar no seu subconsciente, na sua mente. E aí toda relação que você entra, o que que você faz? Eu faço demais para mostrar o meu valor. Eu faço tudo para ele me ver. Por quê? Porque eu preciso mostrar o meu valor para essa pessoa, para o meu chefe, para o meu marido, para as pessoas ao meu redor. Eu tenho que ser valorizada. Só que esse movimento eu não entendo o que, que eu estou fazendo. Estou sobrecarregando, estou deixando desequilibrado feminino e masculino, eu estou deixando tudo desequilibrado, estou pegando o espaço dele, e se eu assumir o masculino, ele vai assumir o feminino, e aí eu acabo fazendo o quê? Cobrando. Cobrando que essa pessoa me entregue o contrário daquilo, só que na verdade quem tá pesando sou eu. Então aqui, ó, muitas vezes eu olhava, apontava o dedinho falando que a questão era o outro, mas estava comigo, porque eu precisava dentro de mim mudar esse comando, esse registro, porque isso só abaixa, só mina a autoestima e obviamente me posicionar dentro da relação de forma diferente. Então, simplesmente o fato de eu me posicionar de forma diferente vai equilibrando e dando espaço para que cada um assuma o seu papel na relação. Então, essas feridas emocionais, elas são meio que ensinadas lá na infância e você vai percorrendo no piloto automático. Por isso que a gente costuma ver que muitas vezes muda-se o parceiro e a história se repete. E aí, o que que você fala para tua mente? Homem é tudo igual. Não, não, não é que homem é tudo igual. Você está atraindo homens nesse mesmo padrão por conta do seu posicionamento e a sua postura interna. E para que isso aconteça de forma diferente ou você resolva a sua relação, você precisa se posicionar de forma diferente na vida também. Então, eu estudo sobre mentalidade e lei da atração desde os meus 25 anos de idade, e mesmo assim passei por muito perrengue na minha vida, principalmente no âmbito relacionamento. Foi aí que eu entendi, né, que eu estava carregando essas feridas emocionais, eu tinha ancorado o meu valor no olhar dos outros, eu era muito bem sucedida, tinha um ótimo trabalho, e eu usava disso para receber os aplausos, porque na verdade eu queria que o outro me valorizava e na verdade eu não carregava isso dentro de mim. Então ancorei meu valor no trabalho e no olhar do outro e precisava da aprovação de tudo e de todos sempre. E aí, depois de muito tempo, eu percebi que eu estava carregando crenças enraizadíssimas do tipo, não sou boa o suficiente, tenho que agradar os outros para ser amada, eu não mereço um amor que goste de mim como sou. E a lei da atração, ela sempre funcionou na minha vida, me entregando exatamente o que existia bem dentro de mim. E aí, aos 28 anos, eu me casei e me separei 5 meses depois. Eu atraía homens que, relacionamentos narcisistas, né? E homens que eu precisava fazer demais e geralmente competir para existir, né? Então, eu competia com sogra, eu competia com ex, eu competia com amigos, com trabalho, sempre competindo. Então, eu entrava na relação, eu fazia demais para ele escolher estar comigo no final de semana. Eu entrava na relação, fazia demais para competir com trabalho, com amigos e, obviamente, deixava essa relação tóxica e nem percebia isso. Isso acontecia esse desequilíbrio, obviamente, e o que eu precisava era equilibrar o masculino e o feminino e o meu posicionamento para que o que eu recebesse estivesse alinhado com o que eu estava dando. Mas, na verdade, eu tinha desespero para encontrar alguém, eu não reconhecia o meu valor, então eu estava vibrando na falta de amor, na falta de valor, de estima. Por quê? Por mim mesma. E como é que eu queria que o outro me entregasse algo que nem eu entregava para mim? E aí eu buscava em todas as ferramentas algo que pudesse resolver o meu problema, porque estava doendo demais. Eu não aguentava mais viver essa situação, esses relacionamentos tóxicos, e eu buscava. Eu busquei em terapia, eu busquei em constelação familiar, eu busquei em teta healing, hipnose, regressão,
mesa quântica, tudo que vocês podem ouvir falar, eu buscava. Por quê? Porque eu queria me libertar daquilo. Só que eu vou trazer uma grande chave para vocês. Não adianta buscar no externo. Não vai acontecer milagre, você só vai pegar o teu dinheiro e gastar o teu dinheiro, porque a mudança começa em você. O milagre começa em você. Eu frequentei diversas religiões e eu não entendia o que Jesus falava, né, na verdade. Que não tem milagre sem que você não seja o milagre. Então você precisa mudar o que você carrega dentro de você para você receber o milagre que você tanto espera. E para isso você precisa se tornar uma nova versão de si mesma, porque sendo quem você é hoje, você só recebe o que você tem. Não adianta você, eu vou até fazer uma analogia, não adianta você pensar assim, eu quero ter, eu preciso de um salário de 100 mil reais por mês, sendo que hoje você só consegue ser a que tem um salário de 10, de 15. Você precisa ser. Quais são as ideias que a pessoa que tem um salário de 100 tem? Qual é a postura? Qual é a ambiência? Quais são os amigos? Qual o posicionamento da pessoa que tem um salário de 100 para você ser essa pessoa e você criar isso na sua vida? Porque a realidade que você tem hoje só constrói o que você já tem. Para você estar no nível acima, você precisa ser um nível acima também, vibrar diferente. Só que para isso você vai precisar de ajuda, da ambiência certa, das pessoas que te conduza até lá, a esse próximo nível. Então, todo mundo aqui que quer a mudança já entenda, não existe milagre sem que você não seja o milagre. Para ser um milagre, você precisa ser outra versão de si mesma. Para ter o relacionamento de sonhos, o casamento maravilhoso que você tanto deseja, você precisa ser uma nova versão. Porque se você continuar sendo o que você é, você só está atraindo brigas, desentendimentos ou qualquer outra dor que você está vivendo nesse momento, tá? Então, aos 33 anos, eu conheci o meu marido e não adianta você mudar de parceiro, mudar de casamento, sair da relação achando que tudo vai melhorar. Porque a sua versão vai se conectar com outras pessoas que entregam aquilo. E aí você acredita, homem é tudo igual. Não, não é homem é tudo igual. Você tá atraindo esse tipo de padrão e homem para sua vida. E para você atrair o diferente, você precisa agir de forma diferente, pensar de forma diferente e ser diferente. Então, aos 33 anos, eu conheci meu marido, me tornei madrasta, e as histórias parece que vão ficando cada vez mais desafiadores, né? E foi o que aconteceu comigo. Agora eu tinha mais uma ex e mais duas crianças para competir. Bom, quando eu conheci o meu marido, aos 35 anos, eu realizei o meu grande sonho de ser mãe. E depois disso, eu pedi a conta daquele meu trabalho, que eu era super bem sucedida, que eu contei para vocês. Eu montei um negócio, um salão de beleza, eu abri num dia, a pandemia fechou porta no dia seguinte. Foram 5 meses de porta fechada, 2 anos tentando fazer dar certo, não deu. Eu fechei porta com mais de meio milhão de dívidas, crise no casamento, crise de ansiedade e abortos de repetição, porque as dores elas vão crescendo. Ela começa no relacionamento, depois ela pega financeiro, às vezes ela pega saúde, então aí você começa a ter crise de ansiedade, você começa a ter uma série de outras coisas. Por quê? Não é para você acostumar, foi aí que eu entendi. A dor, elas são apenas sintomas de uma raiz profunda que existe. E é isso que a gente precisa resolver. Qual é essa raiz? Mas a dor é um grande sinal. É um sinal que se tá doendo algo, tem algo errado para resolver na sua vida. Porque se você se acostuma com a dor e toma anti-inflamatório, você não tá resolvendo a raiz. Ah, tô com uma dor de cabeça. Ah, uma dor de estômago. Tô com uma dor de estômago. Ah, então tá, vou lá tomar um omeprazol, passa lá a dor de estômago, toma não sei o quê. Só que cadê a raiz? Porque a raiz pode ser uma gastrite e ela pode estar crescendo se você der o anti-inflamatório. Porque aí ela vai simplesmente sumir a dor, mas a raiz está lá e não está sendo resolvida. Então, assim, a dor, ela existe para que a gente resolva, não para que a gente se acostume com ela e se conforme com a dor dentro da gente. É para a gente realmente fazer alguma coisa de diferente, se posicionar diferente na vida, buscar ajuda.
e resolver aquilo. Então, tudo que está acontecendo na sua vida hoje é um sintoma. Tem uma raiz geradora. Tem uma raiz geradora. E hoje a gente vai falar sobre isso, tá? E a minha virada de chave foi realmente sobre isso, né? Após a crise de ansiedade, eu entendi que todos os sintomas eram para mudar a rota. Então, não me acostumar com isso e não dar mais anti-inflamatório para aquela dor. Foi aí que eu iniciei um processo radical. Ingressei em imersões profundas, li diversos livros, me profissionalizei em vários cursos, né, para resolver internamente o que eu estava vivendo. E foi quando eu falei assim, poxa, eu já sei que nós criamos a nossa realidade através de pensamentos, de sentimentos, emoções, palavras e ações. Se eu tô vivendo todo esse caos na minha vida, quem criou ele fui eu. E a única pessoa que pode resolver sou eu. Só que eu não sei como. E aí eu entendi que eu precisava de pessoas, de acessos, de pessoas que me levassem para o próximo nível. E que entendesse, que me fizesse entender o que estava acontecendo. E aí, depois de tudo isso, eu iniciei um processo radical de mudança de autoestima, autoimagem, consciência, quebra da dependência emocional, dos ciclos e das pessoas do passado. Curei as feridas que atraíam dificuldade na minha vida e criei um método chamado Reset Mental, onde ajudo mulheres a conquistarem liberdade emocional, autoestima e a vida dos seus sonhos, sem se sabotarem ou perderem suas essências. Eu vou mostrar o depoimento de algumas mulheres que estão comigo, que passaram por todo esse processo e tudo que pode acontecer na vida de vocês. Esses depoimentos, eles servem justamente para isso, para que vocês vejam que tudo é possível, que as coisas podem mudar e que pode ser rápido essa mudança. E tudo depende exclusivamente de você, da sua decisão em se tornar a versão que conquiste um relacionamento muito melhor, de sonhos, de paz, de tranquilidade, de uma vida de abundância em todas as áreas da sua vida. Então, eu vou compartilhar aqui para que vocês vejam tudo isso que aconteceu e aí a gente segue com mais conteúdo, tá bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Camila, vim falar um pouquinho sobre a mentoria da Lu, onde eu entrei. Em 2 semanas minha vida transformou. Eu estava separada há 5 meses e resolvi entrar na mentoria da Lu, onde eu tive a primeira aula e praticamente minha vida mudou, assim, radicalmente. Eu fumava, parei de fumar, entrei na academia, comecei a me cuidar e comecei uma técnica perfeita que ela ensina. E nessa técnica funciona mesmo, que em 1 semana, o meu ex-marido, que já tinha 5 meses, que já tinha até me pedido o divórcio, veio me pedir para voltar, me pedir perdão. E a minha vida tá mudando assim, maravilhosamente. Agradeço muito, Lu. Obrigada. Meu nome é Natane e eu vim partilhar um pouco de como está sendo a mentoria com a Luana. Um tempo de muita transformação, de sair da zona de conforto e mudança da minha realidade. E está acontecendo um movimento dentro de mim. Eu estou muito feliz. E eu quero partilhar 2 delas, que foi a gente conseguiu bater a meta de janeiro, através de um método que a Luana ensinou. Foi fantástico, muito rápido. E agora também no meu relacionamento, fazia anos que eu não recebia flores. E o meu esposo me presenteou com flores no dia de hoje, Dia das Mulheres. E eu fui muito surpreendida, estou muito feliz. Vale muito a pena. Nós criamos a nossa própria realidade. E a realidade que eu estava criando antes da mentoria é uma realidade que eu não quero mais para minha vida. Eu estava uma pessoa sem foco, colhendo coisas que eu plantei. As pessoas, elas agiam comigo e me devolviam aquilo que eu permiti que elas fizessem, né? E hoje não é mais essa realidade que eu tenho criado para mim. Eu tenho conseguido me posicionar. Eu estou passando por um processo de transição de carreira e a mentoria tem me ajudado em todos os aspectos da minha vida, tanto como mãe, tanto como mulher mesmo, no sentido de gostar de mim novamente, né, de autoestima. E no âmbito profissional tem me ajudado a focar toda a minha energia que eu estava distribuindo em várias áreas. Então tem mudado muito a minha vida.
Quem acredita que vai ter essa mudança na sua vida também hoje, a partir de agora? Escreve aqui no chat de novo, dá mais um comando para a mente, que agora a gente vai começar a entrar no conteúdo parrudo. E só dá assim para a mente. Eu creio. Coloca aqui para mim, porque você já vai estar declarando. Você não tem noção de quanto isso é necessário durante o processo para sua mente começar a entender que quem manda aqui é você, que não é o seu padrão, aquilo que está lá atrás, aquilo que você aprendeu, aquilo que você já está fazendo de forma inconsciente, mas sim que agora você está recebendo consciência suficiente para se tornar uma nova versão. Então, dá esse comando para sua mente entender que agora quem está controlando isso, quem está dominando é você, não é mais o seu padrão, o padrão que você adquiriu lá atrás. Bem, então vamos lá, começando com a principal informação. Eu preciso que vocês entendam que nós criamos a nossa realidade. Infelizmente, eu preciso dizer para vocês, tá doendo? Não é ele, é você. Tá desafiador? Tá difícil? Não é ele. Não, Luana, mas ele me fez isso, ele me traiu, ele não me dá atenção, ele não sei o que. Não é sobre ele. Se ele está na sua vida, ele está respondendo ao que existe dentro de você. As suas feridas emocionais, a sua baixa autoestima, a sua autoimagem distorcida de si mesma. Nós criamos a nossa realidade baseado nos nossos pensamentos, sentimentos, emoções, palavras e ações. E se dentro de você tá sentindo angústia, tá sentindo tristeza, tá sentindo ansiedade, sabe o que tá criando na sua vida? Tudo isso. E as pessoas, elas se aproximam de você para validar mais disso. Então, tudo que você está vivendo hoje, quem está criando é você. Nós funcionamos como antena parabólica. Tudo que existe dentro de mais, a gente se conecta. E aí eu faço uma pergunta, até para vocês entenderem, né, mais profundamente. Vocês acreditam na existência do Wi-Fi? Responde aqui no chat para mim. Quem duvida que o Wi-Fi funciona? Quem duvida que o Wi-Fi funciona? Ninguém, né? Ótimo. Todo mundo acredita que o Wi-Fi funciona. Só que alguém já viu o Wi-Fi? Você consegue enxergar ou ele é invisível? E mesmo sendo invisível, ele funciona. Existem ondas eletromagnéticas que funcionam, que circulam e faz o Wi-Fi funcionar. Nós funcionamos exatamente assim. Nós emitimos ondas eletromagnéticas invisíveis. E tudo aquilo que a gente emana volta para a gente como uma frequência vibracional. Então, se eu estou vibrando escassez, dificuldade, angústia, depressão, tristeza, desespero, adivinha o que vai voltar e criar? E você está criando mais disso de forma inconsciente, sem saber. E aí a gente volta lá atrás, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, você muitas vezes aprendeu vendo sua mãe e seu pai brigar. Muitas vezes você aprendeu ouvindo. Você tem que ser forte, você não pode depender de homem nenhum. Lá atrás, quantas vezes você já ouviu falar assim, filha, não faça como eu fiz? E aí, te direcionando, e você vai lá e registra isso na sua cabeça, no seu subconsciente, e reproduz aquilo que a sua mãe reproduziu, que a sua avó reproduziu, que toda a sua árvore genealógica vem fazendo. E agora você tem uma chance. Usar isso como muleta, que é o que você aprendeu, ou usar isso como impulsionador para mudar a tua realidade e fazer o diferente. Só que muita gente, né, não consegue fazer o diferente e vai reproduzindo. E aí trava os próprios filhos também nesse mesmo bloqueio, nessa mesma jornada. E ensina os filhos a fazerem o mesmo. Então, o Wi-Fi existe e nós funcionamos como antenas parabólicas. Tudo que existe dentro de você cria realidade. Agora eu quero saber quem tem coragem de admitir o que tem dentro de você neste momento. Coloca aqui no chat para mim. Se você está criando a sua realidade, você está descontente com ela, você consegue identificar
O que que tem dentro de você hoje que está criando mais disso? Quem tem coragem, porque admitir é o primeiro passo para mudar e para resolver. Porque se eu entendi que eu estou carregando isso aqui, beleza, agora eu preciso resolver. Quem tem coragem de assumir o que está criando na própria vida? Se alguém tiver coragem, pode colocar aqui no chat. Quais foram as situações que criaram o que você vive hoje? Bom, eu disse para vocês que existe uma grande diferença entre querer e decidir, porque querer todo mundo quer. Se eu sair na rua com um alto-falante e com um microfone falando assim, quem quer ser milionário? Quem quer um relacionamento de sonhos? Quem quer saúde? Quem quer um corpo bonito? Quem quer? Todo mundo vai falar, eu quero! 100% das pessoas. Se eu sair com esse alto-falante, 100% das pessoas vão dizer que sim, eu quero. E aí, se eu perguntar, mas quantas estão decididas a passarem pelo processo de transformação? Porque todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer ter um corpo bonito, mas quem está decidido a passar pela reeducação alimentar, deixar o docinho de lado, a comer menos glúten, comer mais fruta, a ir na academia todo dia, a fazer exercício físico, quem está disposto? Vocês entenderam a grande diferença entre querer e decidir? Porque querer todo mundo quer. E decisão exige sustentar aquilo que você quer. Então, para eu me tornar uma pessoa com mais saúde, uma pessoa com um corpo mais bonito, eu preciso fazer o que tem que ser feito para isso. Quem está disposto a percorrer essa jornada? A gente já cai. A gente cai grandemente, porque existe uma subdivisão. O mundo é dividido em 3 faixas. As pessoas que querem, mas elas se conformaram com a vida que têm. Essa faixa ocupa 65% das pessoas. A gente tem a faixa das pessoas que sonham, mas elas desistem. E a gente tem a última faixa, as que decidem e cumprem a jornada. Essa terceira faixa inclui apenas 5% da população. Qual é a faixa que você se encontra nesse momento? Qual das 3 faixas você se encontra nesse momento? A decidida a mudar tudo, a que se acostumou, ou a que nem decide, está conformada lá. Então, existe uma grande diferença entre querer e o decidir. E eu já falei sobre as feridas emocionais, tudo vem de lá da infância, e a gente acaba construindo essa ferida emocional que registra no subconsciente informações que muitas vezes você se coloca, ao invés de uma atitude adulta, como a criança ferida que você foi, mesmo não sabendo que foi ferida lá atrás. Então, como eu tinha aquele sentimento de abandono, eu me posicionava e as pessoas me abandonavam. Eu era rejeitada. Eu sempre senti na minha vida um sentimento de desvalorização, falta de prioridade e que eu estava com tudo nas minhas costas, que eu tinha que resolver o mundo e carregar a relação nas costas. Era essa a sensação que eu tinha. E tudo vinha das minhas feridas emocionais, que impactaram na minha autoestima. Por mais que eu era uma gestora de sucesso, eu tinha um ótimo emprego, um ótimo, salário, me arrumava super bem, eu não tinha autoestima e eu ficava tentando provar o meu valor no meu trabalho, para minha família, para tudo, para os relacionamentos que eu tinha. Então, eu desequilibrava as relações tentando me provar para o outro. E isso distorcia a minha autoimagem, deturpava. Então, como é que eu me via? Como é que eu me enxergava? Eu me enxergava uma pessoa que não era boa o suficiente, que tinha que mostrar, fazer mais para receber a valorização do outro. Eu não sustentava, não achava que eu era capaz
de me manter num relacionamento saudável, um homem maravilhoso, que me entregasse o mundo, que me respeitasse, que me tratasse como uma verdadeira rainha. Eu não me via nesse relacionamento. Eu não me via em uma viagem de sonhos, muitas vezes. E quando você não se vê vivendo aquilo, você não vive. Porque, na verdade, se você não se vê, você não acredita que você é capaz. E aí aquilo cria a sua realidade, porque é o que tem dentro de você. E a gente cria a partir do que tem dentro. E tudo isso cria crenças enraizadíssimas. Não sou boa o suficiente, não consigo, não consigo. Essa palavra aqui é o que eu mais ouço das mulheres. Eu não consigo. Eu tento, mas eu não consigo ser diferente. Eu tento, mas eu não consigo me manter. Eu não consigo. Essa é a palavra, crença de incapacidade. E a dependência emocional, ou seja, eu acabo fazendo pelo outro, a dependência emocional nada mais é do que a falta de autoestima. Porque eu valorizo tanto o outro que eu deixo de colocar o meu valor. E a autossabotagem, né? Toda a autossabotagem para se manter no padrão que você se encontra. Então, todas as desculpas e justificativas te prendem nisso que você está vivendo hoje. Eu costumo dizer justamente isso, que um dos maiores, dos maiores problemas que você vive hoje são as suas desculpas e as suas justificativas que te impedem de avançar. Então, eu não consigo ser uma pessoa melhor, porque afinal de contas, o meu marido só grita comigo. Você está sendo reativa a uma ação dele. Você não está sendo o que você precisa ser para criar uma relação de sonhos. Você está simplesmente respondendo à atividade dele. Se ele é grosso, eu vou entregar a grosseria também. Eu vou ser reativa. E você não consegue enxergar a sua relação de forma diferente ou se posicionar de forma diferente. E como é que a gente restaura a autoestima? Quem é que acha que se restaura a autoestima indo no salão de beleza? Responde um no chat. Quem acha que se restaura a autoestima olhando no espelho, batendo no peito e falando, eu sou. Quem acha que as duas coisas que restaura a autoestima? Coloca três no chat. E quem acha que é outra coisa que restaura a autoestima? Coloca quatro. Só participem aqui. Três, as duas coisas. Não. Não é nem um, nem dois e nem três. É quatro. A única coisa que restaura a sua autoestima é o seu movimento de progresso. Seu movimento de progresso, a sua melhora é que vai restaurar a sua autoestima. Não que ir no salão de beleza não seja importante e não faz parte de você ter a sua autoestima alinhada. Mas ter progresso em todas as áreas da sua vida é o que vai restaurar a sua autoestima e vai dizer para você que você tem valor. E você vai se achar com valor. E você vai se ver de forma diferente. Porque a sua vida não é uma pizza. Não adianta a gente restaurar seu casamento agora e você desfoca do trabalho. E aí passa a ter questões no financeiro. Não adianta fazer isso e você para de ir na academia, porque não tem gás para ir e construir a sua saúde, o corpo que você deseja. Não, inclusive isso faz grande parte de todo o movimento para você melhorar ainda mais a tua autoestima. Então, é progresso em todas as áreas, porque quando você olha e você fala assim, eu sou capaz, eu consigo, você se vê com valor, e isso muda tudo. Você mudando a sua autoestima, você muda o seu relacionamento. Então, você melhora por dentro e expande em todas as áreas da sua vida. É um movimento realmente de progresso interno para expandir e resolver todas as áreas. Então, só que se a pessoa não está progredindo, automaticamente ela está regredindo. Só tem esses dois movimentos. A vida ela só tem o movimento de progresso ou de regresso. Se você não está progredindo, você está regredindo. E a outra questão também, eu não posso usar o meu passado como desculpa para as minhas atitudes. Eu estou fazendo isso por causa daquilo. Isso já é desculpa e justificativa. E eu disse que todas as desculpas e justificativas é para você continuar no mesmo padrão, fazendo mais do mesmo, não se tornar uma nova versão de si e não mudar nada do que você está vivendo. Outra
outra coisa que também atrasa o movimento de progresso é o pelo menos. É a síndrome do pelo menos. Eu não tenho um relacionamento de sonhos, mas pelo menos a gente se tolera. Tem aquele relacionamento de sonhos, mas pelo menos a gente não briga. Ué, mas é top o relacionamento? Que toda vez que você se conformar, pelo menos, não tô com o salário que eu gostaria, mas pelo menos eu tenho um salário, pelo menos eu tô empregada. Sabe qual é o comando que você tá dando para sua mente? Eu me conformo com o pouco. Eu me conformo com isso, eu me conformo com a migalha. Tá tudo bem me manter assim até o final da minha vida. Só que a gente cria a nossa realidade. Se você tá dando esse comando para sua mente, você sabe que quem cria a sua realidade é tudo que tem dentro de você, você tá dando esse comando e está simplesmente limitando o seu progresso. E aí a gente agora, sabendo que tem, né, esses três grupos, e, obviamente, esses dois grupos iniciais, eles estão juntos, estão dentro. E o outro é o que está sozinho, né? 5% busca a solução. Então, tem dois grupos: as pessoas que buscam solução e as pessoas que buscam justificativas para não avançar. Então, todas as vezes que você buscar uma justificativa, eu não consegui, porque o meu marido gritou comigo, porque ele foi grosso, porque ele me deixou sozinha, porque ele não me ajudou. Tudo isso você está buscando justificativa e não solução. E está fazendo mais do mesmo. Então, só tem dois grupos: ou quem busca solução e aquelas que buscam justificativas. Qual é o grupo que você está inserida neste momento? Talvez agora, depois de entender um pouquinho disso, talvez você tenha até se aberto para buscar solução. Mas o que você estava sendo até agora? Tem coragem de assumir se você estava buscando solução ou justificativa? Consegue assumir para si mesma aqui? Se você conseguir, coloca aqui no chat para mim. E como eu já estou dizendo para vocês há um certo tempo, o maior mecanismo de defesa para não avançar são as suas desculpas e justificativas. A vida só permite subir o degrau quem está decidido. O decidido é o custe o que custar. Custe eu ter que ir na academia todo dia, custe eu ficar sem o doce, custe eu mudar minha alimentação. Não é dieta, é mudança verdadeira e genuína. É eu sendo uma nova versão para ter um novo resultado. Para subir o degrau, é preciso ultrapassar todas as resistências, porque você precisa ser maior do que elas. Porque uma coisa que acontece passa para todas as áreas. Imagine que você não se sente capaz de deixar o teu relacionamento equilibrado. Automaticamente, a sensação de incapacidade, ela vai vindo para as outras áreas também. Não tem como. Eu sou incapaz de ter um relacionamento equilibrado com o meu parceiro. Sou incapaz de conseguir um homem maravilhoso na minha vida, de atrair um homem maravilhoso. Sou incapaz de crescer o meu posicionamento na internet. Sou incapaz de gravar um vídeo. Sou incapaz de ganhar a promoção que eu tanto almejo. E começa no pouco e passa para todas as áreas, gente. Não tem como, passa. Esse é o movimento. E aí eu quero trazer para vocês que existe um estudo de Harvard que já diz que as relações são a chave para a felicidade. Se você quer ser feliz, aprenda a se relacionar bem. E isso inclui todas as relações: relação com pai, com mãe, com marido, com filhos, com amigos, com chefe, com todo mundo. Eu preciso saber me relacionar bem, porque muitas vezes eu coloco a culpa no outro e não é sobre o outro. E as relações boas são fonte de felicidade. Relações conflituosas são fonte de angústia. Se eu tenho fonte de felicidade dentro de mim, o que eu crio para minha vida, já que eu crio a minha realidade? Mais felicidade. Agora, se eu tô numa relação frustrada, angustiada, triste, o que eu crio mais para minha vida? Angústia. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Só que o mundo, ele tá cheio de pessoas complicadas. E se eu não souber lidar com elas, o que eu preciso fazer? Ir para o monte e virar Buda. Viver sozinha. Ou eu aprendo a saber lidar com as pessoas e equilibrar as relações, ou eu preciso realmente. Você não é caso perdido. Seu casamento não é caso perdido. Nem a relação com seus pais. Você só precisa aprender a se relacionar de um novo jeito com as pessoas.
E eu quero saber a verdade de quem tá aqui. Você quer colo ou você quer cura? Porque existe uma grande diferença. Quem quer colo quer ser ouvida, quer pertencer, quer buscar um aconchego, um afaguinho assim, né? Quem quer colo, quer buscar alguém que, que vai entregar isso. E eu não tô aqui para te entregar colo, gente. Não tô. Eu tô aqui para entregar cura. Só que a cura muitas vezes vem com assumir algumas responsabilidades que não estão sendo assumidas. Quem quer cura precisa se posicionar como buscar cura e não mais colo. Parar de reclamar, ai, porque eu tô passando por isso, tá difícil, ai, tá. Cara, você tá buscando colo, não cura. Quem busca cura se posiciona de outra forma na vida. E agora a sua mente vai começar agora a tomar uma nova proporção com isso aqui que a gente vai começar a falar agora. Porque se você quer saber se você está se posicionando na vida como uma vítima da situação, é entender que você está carimbando o outro como vilão. E que é isso, Luana? Carimbando o outro como vilão. Opa, apontei o dedinho. Toda vez que eu aponto esse dedinho, mas ele gritou antes. Mas eu tô sofrendo, eu sou vítima. Se eu sou vítima, existe um vilão. Imagine o que você cria na vida sendo vítima. Ninguém me ama, eu não consigo, tô deprimida, tô ansiosa. Se você tá se posicionando como vítima, você perdeu todo o seu poder de resolver a sua situação. Vamos resgatar agora o poder de resolução. Porque vítima cria mais situações para se ver como vítima. Ai, eu não tenho dinheiro. Vítima. A protagonista faz o que tem que ser feito para criar, porque ela sabe que ela cria, ela tem poder de fazer tudo diferente. A vítima não, ela está esperando ser salva. Está esperando alguém para alisar e dar um afago e falar que ela está certa, que ela está com razão. Você quer razão ou você quer resolução? Agora eu quero que você faça uma análise de si mesma, dos movimentos que você tem tido na sua vida, em todas as áreas. Na sua relação, no seu trabalho, no seu financeiro, na sua maternidade. Ah, eu tô sobrecarregada. A sobrecarga, ela existe para vítimas. Vítimas. Meu filho dá trabalho, eu tenho que fazer tudo, eu que tenho que dar conta porque ninguém me ajuda. Vítima. Só que você cria mais situações para ser vista como vítima. O teu Wi-Fi está funcionando em todos os momentos. Todos os momentos. Ou você muda o teu posicionamento na vida, ou você vai criar mais vitimismo na sua vida. E como eu disse, vai aumentando, porque na minha vida aumentou, gente. Não vai ser diferente nas suas. Na minha vida, começou com reclamação de relação, passou para pro meu negócio que eu fali, enquanto tinha um monte de gente crescendo e evoluindo, seja no digital, ficando milionário, eu fali a empresa e saí com mais de meio milhão de dívidas. Por quê? Porque eu era vítima. Vítima das circunstâncias, vítima da vida, vítima do relacionamento, do marido, vítima. Vítima da falta de oportunidade. E eu criava mais situações para me ver como uma coitadinha. Não adianta, gente. Os seus resultados falam a verdade sobre você. Você pode até dizer, não, Luana, eu não me vejo como vítima. Se você está vivendo isso, seu resultado fala a verdade. Liste agora o que você vive, tudo que você está vivendo, quais são os seus medos e quais são os seus desejos. Você está vivendo em movimento de expansão ou contração? Lembra que eu falei progresso ou regresso? Todo mundo que age pelo medo está movido pela contração. Ah, eu não vou aceitar a minha promoção porque não vou mudar de lugar, porque eu já tenho uma equipe tão estruturada, vai que eu não consiga fazer lá. Estou tomando a minha decisão pautada no meu medo. Ah, eu não vou
me tratar, não vou me resolver, porque vai que o meu marido não mude, vai que não der certo pra mim. Tô tomando baseado na contração e eu não tô resolvendo. Agora, a expansão é um movimento de progresso. Quando eu tomo pra mim o partido de resolver, eu não preciso que o outro faça nada. Você tem o poder de mudar absolutamente por tudo, porque você é a frequência que muda o outro. Afinal de contas, lembra quando eu disse que a gente atrai pessoas para validar o que tem dentro? Se você for uma pessoa, uma fonte de luz, você vai começar a receber luz na sua vida também. Hoje você está agindo pelo medo ou pela expansão, pela prosperidade e abundância? Coloca aqui no chat para mim. Seus movimentos estão sendo na contração, no medo, ou na abundância, que é a expansão? Consegue observar isso na sua vida? Identificar? Medo de não dar certo, medo de perder, medo de não conseguir mudar, medo de investir num curso profissionalizante para se tornar a pessoa que você precisa ser. Quem são seus principais vilões? Você consegue identificar quem são os vilões que estão na sua vida hoje e que estão te ajudando a criar mais disso? Medo. Toda vez, lembre-se que existe esse dedinho aqui, eu tô apontando e tem um vilão na minha vida. E se eu tô apontando, tem um vilão, eu sou a vítima. Eu sou a vítima. Quem são seus vilões? É o governo? É o chefe? É a falta de oportunidade? Porque nós criamos a nossa realidade e a gente tem três crenças centrais existentes dentro da gente. Que a gente cria baseado nessas três crenças centrais. Quais são elas? A forma como eu me vejo, a forma como eu vejo o mundo e a forma como eu vejo o outro. Isso cria a minha realidade. Se eu me vejo como incapaz de mudar, que eu preciso do outro para mudar, crença de incapacidade. Isso está criando mais para minha vida. Se eu vejo o mundo difícil, o mundo difícil, o governo não tem jeito, a falta de oportunidade, a dificuldade, se eu estou vendo o mundo como difícil, eu estou criando mais disso. Se eu vejo o outro, o meu marido é um folgado, o meu marido não faz nada em casa, meu marido é isso. Se eu tô vendo o outro desse jeito, eu estou criando mais disso. Essas três crenças centrais criam tudo que você está vivendo hoje. E as pessoas estão na sua vida simplesmente para te entregar aquilo que você tem dentro de você. Elas estão sendo colaborativas, atores. É por isso que muitas vezes você termina o casamento e arruma outro e o outro vai. Por quê? Porque você está se posicionando da mesma forma. Você só vai atrair pessoas que validem o que tem dentro de você. Ou você muda o que tem dentro de você, ou você vai ficar nesse ciclo de repetição, mesmo mudando de parceiro, de trabalho. Quantas vezes você muda de trabalho e a coisa continua igual, mesmo sendo outra empresa? Eu quero que vocês respondam com honestidade agora, com honestidade, as perguntas que eu vou fazer para vocês agora. Quando alguém que você ama te critica, você se sente como se estivesse sendo rejeitada? Sim ou não? Pergunta 2. Você tem dificuldade de dizer não por medo de parecer ou chatear alguém? Sim ou não? Você sente raiva quando as coisas fogem do seu controle? Sim ou não? Você já magoou alguém com palavras duras e depois se arrependeu? Sim ou não? Você já implorou por atenção, presença ou reconhecimento, mesmo sabendo que aquilo te fazia mal? Você sente que faz mais pelas pessoas do que elas fazem por você? Sim ou não? Você já teve reações exageradas que te deixou assustada depois com você mesmo? Sim ou não?
E a última pergunta: qual é a relação que mais te desafia hoje? E agora, para você ter um resultado dessas perguntas, se você teve 3 ou mais sim, a solução está completamente na sua vida e você tem o poder de resolver tudo porque você está se posicionando como uma criança ferida. E daqui para frente você tem como resolver tudo se posicionando como uma adulta madura e não mais como a criança ferida que você foi. Então aqui o poder está na tua mão, não está na mão do outro. Como é que funciona o ciclo do caos? O ciclo do caos é o medo de ficar sozinha que você tem. Então você passa a ser submissa. Aí você aceita menos do que você merece, né? E aí você fica com raiva de ser desrespeitada. E aí você acaba cobrando ele, que ele te trata melhor. E obviamente acontecem as brigas e os desentendimentos e vai, né? Então aqui, o que que a gente precisa para sair desse caos, né? Todo novo degrau exige uma nova versão de você. Então, eu estou falando isso desde o início. Eu preciso saber que você tem para você ser essa nova versão, que seria o objetivo que você tem, né? O objetivo, vamos supor que as pessoas que responderam aqui do a relação que mais te desafia hoje, casamento e namoro. Então, qual é o objetivo? O objetivo é equilibrar o namoro ou o casamento, certo? Para eu conseguir equilibrar, eu tenho que ter disposição para isso e saber lidar com as frustrações que vão acontecer no meio do caminho, que eu chamo de teste de confirmação. Então, toda vez que eu tenho uma disposição, eu vou ser testada. Então, imagine que vocês decidam restaurar o casamento de vocês. Primeira coisa que vai acontecer é um teste. O marido vai chegar e vai aprontar daquele jeito para saber, você vai continuar agindo da mesma forma que você agiu até hoje, ou você vai saber lidar com essa frustração para alcançar o seu objetivo. Geralmente, bom, quando eu tomei essa decisão, a primeira coisa que eu falei foi: não, não quero mais, e voltei atrás. Não, não quero mais, não. Vamos separar. E eu vinha exatamente com o mesmo posicionamento, ou seja, eu não mudei nada. Eu tenho desejo, eu quero restaurar, mas eu não ajo como a mulher que faz o que tem que ser feito para restaurar. Então, eu preciso saber lidar com as frustrações, ter uma leitura das situações de forma diferente para alcançar o meu objetivo. Porque a leitura que eu tenho feito hoje é o olhar da criança ferida e não da adulta madura. Então, só para vocês entenderem o processo natural, como é que funciona? Imagine que todo o fato tem uma interpretação, tem uma história que gera uma emoção, que gera um sentimento e gera uma ação. E aqui a gente precisa saber: eu quero curar as histórias ou eu quero curar as raízes? Porque o autocontrole, ele vai fazer você curar história. Mas autocontrole, em algum dado momento, você vai explodir. Não é sobre autocontrole. Aqui é sobre você curar a raiz verdadeiramente e ter uma leitura diferente. Então, vamos lá. Imagine que marido chegou em casa, vou usar um exemplo, tá? Marido chegou em casa e foi pro sofá. Esse é o fato. Marido chegou em casa e foi pro sofá. Qual é a sua interpretação dessa situação? Ele é folgado. Na hora. Qual é a história que você montou na sua cabeça através da sua interpretação? A história que eu montei foi: caramba, eu trabalho, eu dou conta de casa, eu dou conta de filho, eu dou conta de comida, de tudo. Tô trabalhando e ainda não consigo sentar no sofá por um minuto do meu dia e o cara chega, ele só trabalhou, ele chegou, foi pro sofá e não me ajudou e eu tô aqui. Tendo que resolver tudo, tendo que fazer tudo, tendo que. Essa é a história que eu montei diante da minha interpretação. E aí, quais são as emoções que vieram em mim diante dessa interpretação? A emoção que já veio, eu já fiquei tremendo, já fiquei nervosa, né? Essas são as emoções que vêm.
As emoções é o que o meu corpo diz. Então, o meu coração já tá acelerado, eu já tô tremendo, eu já tô, né, com essas emoções. Quais são os sentimentos que vieram? Raiva, frustração, angústia, tristeza, desordem. E qual foi a minha ação baseada em toda essa interpretação? Eu chego na sala e aí eu viro para ele e falo assim: caramba, mas você não consegue chegar no trabalho e me ajudar? Eu tô lá fazendo jantar, as crianças estão gritando pela casa toda e você não é capaz de levantar, de pegar a criança e ajudar e levar no banheiro ou fazer alguma coisa. Eu tô cansada. Essa foi a ação baseada em tudo. Tá, essa foi uma interpretação baseada na criança ferida. Como eu posso interpretar de forma diferente e me colocar como uma adulta madura, não olhando para a situação como a criança ferida que existiu? O marido chegou, sentou no sofá. Interpretação. Ele tá cansado. Qual é a história que eu monto na minha cabeça? Os homens agem de forma diferente das mulheres. E eu preciso me colocar como uma mulher adulta, madura, e assumir a minha liderança feminina para ter um resultado assertivo dentro da minha casa. Essa é a história. Qual é a emoção que eu gerei? Eu gerei uma emoção de paz em mim, com essa interpretação. Qual é o sentimento? De bem-estar. Tudo depende de mim. Qual é a ação? Eu chego na sala e falo: amor, eu sei que você tá cansado e eu queria muito ter um tempo para nós dois. E pra gente ficar juntinhos, sentados, assistindo um pouquinho de filme. E eu queria te pedir, será que você pode me ajudar com as crianças enquanto eu faço o jantar, para que a gente tenha esse momento nosso? Quem é que acha que a versão um tem diferença da versão 2? Qual das duas versões, o que vai gerar no marido a versão um e o que vai gerar no marido a versão 2? Conseguem colocar e entender a diferença aqui no chat? Vocês acham que vai gerar movimento diferente na cabeça dele? A versão um da 2? O que que vocês acham? A versão um, o marido com certeza ele pode até levantar e fazer, mas ele vai se sentir controlado, frustrado, e ele vai se sentir desanimado, ele vai se sentir desvalorizado, assim como você. Só que aí temos dois frustrados, ele lidando com as frustrações e você lidando com as frustrações. E as dores estão crescendo. Na versão 2, você se posicionou de forma amorosa, e se ele fizer, ele não vai fazer se sentindo controlado, ele vai fazer por livre e espontânea vontade, e ele vai começar a aprender a fazer diferente e se portar de forma diferente. Não de forma desvalorizada, até porque você falou de uma forma muito clara, objetiva, o que você espera dele, mas sem cutucar. Sem cutucar, ele não vai agir no automático da dor, ele vai ter uma reação de forma diferente. Só que a questão aqui é sustentar a decisão. Porque no calor do momento, quem consegue ter a visão diferente é quem tá decidido, é quem tá, né, na jornada de autoconhecimento, de entender o que tá passando dentro, de entender o seu verdadeiro poder, de entender que é você que muda tudo e que não é sobre o outro tá te entregando aquilo que você tem dentro. Só que você precisa entender de uma vez por todas que o outro é livre. O outro é livre para não gostar de você, o outro é livre para mentir para você, o outro é livre para quebrar qualquer combinado que fez com você. E você também tem uma grande liberdade. O outro é livre, você também, para colocar os limites, para sair dessa relação. Qual é a sua zona de poder? É aquilo que depende de você. O que eu preciso fazer para que o meu marido se posicione de forma diferente? Tá na minha zona de poder? Sem dúvida. Sem dúvida aqui.
Tá. A base para construir relações saudáveis é recuperar a autoestima e adquirir inteligência emocional. Isso vai formar uma barreira, um escudo, para que você não brigue mais na relação. Não é só sobre, eu tenho uma comunicação assertiva. Não, você não está resolvendo a raiz está muito, muito além disso. É a tua autoestima, a tua inteligência emocional, tudo. E lembre-se, gente, muitas vezes a gente consegue enxergar o problema no outro. Só que gente saudável não gruda em gente tóxica, tá? E qual é a frase que eu preciso utilizar para eu ter poder? Qual parte de mim me prende nessa relação? Qual parte minha atrai esse tipo de gente? Qual parte de mim acorda diante dessa pessoa? Qual é o monstro que existe dentro de mim que o outro tá cutucando para ele aparecer e simplesmente para eu saber lidar com o meu monstro interno? Eu tô sabendo fazer isso? Então, não acho que você é super evoluída se você tá nessa relação de alguém que você fala, mas ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo, ele é aquilo. Se ele grudou em você, gente saudável não gruda em gente tóxica. Tenha certeza. Muita gente acha que todas as conexões acontecem por causa do amor. E, na verdade, tudo que eu tô falando para vocês aqui é para ensinar que não. Nós atraímos conforme o que existe em nós mesmos. E se tem dor, se a minha história tem dor, meu passado tem dor, dentro de mim tem dor, o outro está sendo atraído por conta do quê? Da dor. E ele vai validar mais dor na minha vida, porque eu estou atraindo pessoas que validem as dores que eu carrego. Então, sim, pessoas podem se conectar pelo amor, mas a grande maioria se conecta pela dor. O que não significa que essa relação vai ser na base da dor eternamente. Porque se eu avançar e eu crescer, eu consigo fazer e ser um impacto para essa pessoa também crescer. Eu preciso identificar quais são as minhas feridas emocionais e esses gatilhos que são acionados através da atitude do outro. Isso me dá poder para agir de forma diferente. Então, existem alguns princípios e muitas vezes a gente traz dessas dores aí, desses traumas de lá de trás. Qual é o princípio incorreto? As pessoas me devem respeito. Você aprendeu isso? Não. O outro é livre. E você também é. Pra sair da relação, para colocar limites. O outro é tóxico. Gente saudável não gruda em gente tóxica. Onde há conexão, há amor. Não, querida. Quem não se conecta pelo amor, se conecta pela dor. Você pode ter certeza. Só que existe dinâmica na relação. Porque lembra aquela versão um de sentar no sofá? Lembre-se, sombra com sombra dá conflito. E um valida a dor no outro, as feridas do outro. Então, basta um entregar a luz. E aí, sombra com luz dá cura. E imagine, luz com luz dá expansão. Essa é a dinâmica. Aonde se encontra a sua relação hoje? Um, dois ou três? Aqui já dá para você fazer uma grande análise do que você está vivendo e entender que o poder está em você. A pessoa que você é hoje só cria a realidade que você vive. E para você ter uma nova realidade, você vai precisar desapegar das suas sombras, dos seus medos, das suas feridas e se conectar pelo amor e não pela dor. Você está disposta a se atualizar? Porque no início eu fiz essa pergunta para vocês. E acho que vocês perceberam que sair da zona de conforto, ela vai ser no mínimo desconfortável. Vocês continuam dispostas a percorrer essa jornada, tanto quanto antes estavam, sabendo que vai ser desconfortável, que eu preciso realmente me tornar uma nova versão? Quem aqui está disposta e decidida a mudar completamente suas vidas? Eu quero saber agora, diante de tudo que a gente falou, se vocês continuam olhando e dispostas. Acho que vocês estão com bastante clareza, diferente né, do momento que entraram aqui. Já conseguiram identificar que o poder de mudar tudo está em vocês, certo?
Quero que vocês identifiquem, então, e entendam que todas nós carregamos sombras que são oriundas das feridas e dos traumas vividos. E quem não se conhece se trai o tempo todo. E tudo que a gente não cura, a gente transfere para o outro e sangra no outro. E muitas vezes você está achando que o problema é o outro e, na verdade, mesmo você está sangrando no outro, porque você está agindo sem inteligência emocional para sustentar aquela relação. Beleza, estamos identificando tudo, só que o preço do erro é o movimento para curar o que te levou à sua situação. Então, não adianta nada se culpar. Então, não, eu identifiquei que eu tô sendo tóxica, que eu tô agindo, né, reativa, que eu tô me posicionando como criança ferida e tudo mais. Aí carrega a culpa. Não, a culpa não vai resolver nada. O que vai resolver é você se posicionar de forma diferente? Ao invés de você ter culpa, pega aquilo que aconteceu como um grande feedback para você se posicionar diferente e criar uma versão diferente. A culpa, muitas vezes a pessoa carrega achando que é o preço que ela tá pagando por aquilo, só que Deus não tá esperando a sua, Deus está esperando a sua mudança e não a sua culpa. Tudo que aconteceu foi permitido que acontecesse na sua vida para você acordar. Não para você ficar lá, ai, mas eu tô com. Pega o chicotinho e fica lá, não, a culpa foi minha. Não, querida. Pega tudo aquilo que você fez errado e muda para fazer o certo a partir de agora. Use o que aconteceu com as suas novas ações e aí você vai ter um novo resultado. Culpa nunca adianta é nada, é um grande sabotador a culpa. E eu quero perguntar, vocês sabem qual é a diferença entre pessoas complicadas e pessoas abusivas? É sempre o poder que você dá a elas. Se você tá dentro do seu, né, da sua inteligência emocional, sabendo lidar com uma autoestima, com uma autoimagem potente de si mesma, o poder que você vai dar para o que o outro faz é mínimo ou nada. Quais são as perguntas que me dão poder? Qual parte de mim me conecta com essa pessoa? Dois, qual parte de mim me faz reagir de forma imatura a essa pessoa? E três, quais crenças sobre mim essa pessoa espelha? E quatro, eu tô tentando mudar algo que não tá na minha zona de poder? Porque se sim, então o outro que tem que mudar isso, não eu. Qual recurso hoje você utiliza para pedir respeito dentro da tua relação? Se você chora, grita, fica de bico, para de conversar, tratamento de silêncio, sinto em te dizer, mas você está se comportando como a criança ferida que você foi. Meu filho tem 6 anos. Ele age assim, com birra, fica de bico às vezes, para de conversar. Mas ele é rápido. O problema é que uma adulta mimada, ela, além de tudo, ela age e leva o tratamento de silêncio às vezes por 3, 5 dias, uma semana, que é o que eu fazia. Agora, como é que se posiciona uma adulta madura? Ela sabe conversar, ela busca tratar as questões sem ser vítima. Ela sabe que ela precisa conquistar e não esperar ganhar nada de ninguém. A criança que quer ganhar respeito, quer ganhar atenção, quer ganhar carinho. A adulta sabe que precisa conquistar tudo isso e que ela não vai ter um relacionamento com tudo isso se ela não conquistar. Mas eu tô ansiosa. Gente, ansiedade é falta de preparo para não resolver os problemas. É medo do futuro desconhecido porque você está sobrevivendo e não está criando uma nova realidade. Você não está identificando o poder que você tem para criar o diferente na sua vida. Eu quero, nesse momento, abrir para vocês a oportunidade de estarem. E agora, claro, para quem esteve comigo até agora, e eu disse que eu ia presentear com uma sessão diagnóstica de autoimagem e emocional, para a gente entender profundamente a raiz do que está te travando. Olhar a sua vida. Só que a vida, ela presenteia quem decide e age. Acho que vocês já entenderam que o posicionamento muda tudo, né? A decisão muda tudo. Então, eu disse lá no início que sim, eu ia abrir essa sessão diagnóstica com o pessoal do meu time. Só que as primeiras que agendarem esse diagnóstico de autoimagem vai ser comigo. Então, decidiu, age. Quem quiser estar comigo ainda hoje para a gente fazer esse diagnóstico para você entender de forma profunda o que está acontecendo. Só que esse diagnóstico não é para todo mundo, gente.
Não é para todo mundo, é para você que entendeu que você vai ter que tomar decisão, que você vai precisar agir, que você vai precisar ser uma nova versão de si mesmo, que você não vai mais dar desculpas e justificativas, que você está envolvida em construir essa nova versão, que precisa da sua dedicação, sair da zona de conforto, que você precisa ser um milagre para receber o milagre. E mais do que isso, você precisa estar disposta a investir em si mesma, inclusive recursos financeiros, para você se tornar essa nova pessoa. Se você não tiver disposta a nada disso, não adianta nem agendar o seu diagnóstico, porque não vai ser para você. Então, se você está decidida e se enquadra dentro de tudo isso que eu acabei de falar, essa disposição de ser isso, se tornar nisso, e de investir em você mesma, tempo, recursos, tudo isso, o meu time vai jogar aqui no chat o link de agendamento e as primeiras terão a sessão comigo. Esse é o presente. Lembrando, a sessão com o meu time, o valor dela é R$ 350, ela está sendo presenteada. Comigo, essa sessão, o valor dela é R$ 500. Então, para quem estiver decidido e se encontrar dentro desse cenário, aproveita. E o meu time já mandou aqui no chat o link de agendamento. Então, as primeiras terão sessão comigo, tá bom? Enquanto vocês fazem o agendamento de vocês, eu vou mostrar mais um depoimento. Eu amo esse depoimento da Thalita. A jornada dela foi incrível porque ela é uma mulher muito decidida, gente. E foi lindo a forma como ela se reconstruiu e mudou. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Meu nome é Thalita. Eu identificava várias situações desagradáveis assim que aconteciam comigo e eu não sabia o que fazer para mudar, não sabia também como me posicionar. Eu me achava muito imatura, né? E a mentoria, ela te ajuda a entender diversas situações, ela te dá várias ferramentas para que você altere essas situações desagradáveis. A todo momento você se trabalha para deixar de ser criança, para deixar de ser vítima e se tornar protagonista da sua vida. Eu aprendi a me posicionar, a não me importar com a opinião alheia. Modifiquei a minha relação com meu marido, com as minhas filhas, com os meus pais, com o dinheiro. É isso. Isso é o que acontece quando você se posiciona. Tudo muda. Muda o que você recebe em relação a dinheiro, muda o que você recebe em relação a marido, a filhos, a tudo. Porque você muda dentro e o externo responde ao que tem dentro. Só que você tem que estar disposta, né, a percorrer essa jornada e mudar tudo. Mas, ó, gente, calma que não acabou ainda, tá? Tem mais conteúdo e tem coisa ouro ainda que eu vou trazer para vocês. Eu vou entregar ainda mais um monte de ferramenta aqui para vocês. Então, eu tô dando esse time aqui para vocês fazerem o seu agendamento. Se alguém tiver alguma dúvida, pode trazer. Se alguém não conseguir fazer o agendamento, já traz que meu time vai ajudar vocês com esse suporte também, tá bom? Então, feridas emocionais. Eu já disse desde o início que a gente carrega feridas emocionais. Cada um tem, às vezes você tem uma ferida, às vezes tem. Eu carregava as 5 e não fazia ideia disso, tá? Então, quando as feridas elas não são curadas, elas afetam a autoestima, os relacionamentos e a maneira como uma pessoa se vê e interage com o mundo, tá? São elas: abandono, rejeição, injustiça, humilhação e traição, tá? Até se tornar consciente, o seu inconsciente dirigirá a sua vida e você chamará de destino. Quantas vezes eu achava que era destino, mas na verdade era o meu inconsciente dirigindo a minha vida. Eu podia ter evitado todas as frustrações e sofrimentos que eu passei, porque foi bem doloroso. Podia ter evitado, sim, mas não vou usar isso como culpa. Eu peguei, transformei, ressignifiquei e hoje estou aqui ajudando mulheres a fazerem o mesmo. Tudo tem propósito nas nossas vidas. E quais são as 3 máscaras assumidas por mulheres feridas? Máscara 1, a mulher autoritária. Ela é uma mulher brava, exigente, controladora. Tiveram ausência de pai, desenvolveram dificuldade em confiar em homem, aprendendo a dar conta de tudo. A mulher submissa, essa é uma outra máscara. Elas geralmente são quietas, são carentes, são omissas. Desde pequena não tiveram valor em suas opiniões, então elas aprenderam a ficar na sombra e ficam na sombra de homens. E a terceira, as chantagistas. Elas agem como se não precisassem de homens.
tornam-se os próprios homens de suas vidas e acreditam que são suficientes, gostam de jogos emocionais e nunca param de se relacionar. Essas são máscaras comuns que a gente vê das mulheres assumindo em suas vidas por carregar feridas emocionais, tá? E quais são os tipos de homem que a gente vê também ferido e carregando situações de lá do passado? O homem Nutella é o passivo. Ele depende da mulher forte para liderá-lo, dizer o que ele tem que fazer e ele age como filho. O homem geladeira, ele é frio e distante, evita falar sobre sentimentos ou se abrir. Ele não aprendeu a gerenciar as suas emoções. O terceiro, o homem bobão, aquele brincalhão e sociável, trata tudo como brincadeira, adora estar entre amigos, às vezes tem várias mulheres. E o quarto tipo de homem é o rei. Ele é super confiante, assume responsabilidades e cuida do seu reino. É equilibrado, é líder, é atencioso às suas necessidades. Não tem medo de compromisso, carrega o masculino forte e positivo. Qual é o tipo de homem que você tem ao seu lado e qual é o tipo de homem que você quer ao seu lado? A grande boa notícia é que você pode ser o impacto que transforma um homem Nutella, um homem geladeira, um homem bobão em um homem rei. Tudo depende exclusivamente de você. Quais são os pilares de uma mulher rainha? Você precisa saber como é que você tem que ser para ter resultados diferentes. Então, você precisa saber receber, não achar que é obrigação do outro, você alimenta a gratidão, desenvolve, alimenta e protege os seus filhos, sabe como fazer isso sem se sobrecarregar, acolhe seus sentimentos, a raiva, a alegria, o medo, tudo tem o seu lugar para você saber equilibrar cada um deles. Eu não preciso deixar de ter raiva, é só eu saber lidar com ela. Ser amorosa consigo mesma, inclusive com os seus defeitos. Não trazer os julgamentos e críticas, autocríticas, né? Saber se expressar sem precisar ferir, nem se calar. Saber falar com autoconfiança. E eu digo que é encontrar o flow, se mover de forma tranquila, graciosa e tranquila e sem ansiedade. Não está dando certo o agendamento. Quando finalizo, não aparece o concordo. Qual que é o horário que você está tentando agendar, Ana? É Ana e Larissa. Eu não sei qual é o seu nome. Qual que é o horário que você está tentando agendar? Porque aí o meu time, já sabendo, te chama no WhatsApp e já deixa tudo certinho. Juliane, tá. Juliane, às 14 horas. Tá. O meu time vai te chamar aí no teu WhatsApp para finalizar o teu agendamento, tudo bem? Bom, tem tempo para si mesma, todos os dias sabendo desfrutar além de produzir. E ela permite pausas durante o dia, comer tranquilamente, respirar, orar, ter hobbies, inclusive. Esses são pilares de uma mulher rainha. E quais são os hábitos para equilibrar uma relação? Os hábitos para equilibrar uma relação. Compartilhamento das raízes. Saber as dores de onde vem facilita a empatia. Então, se eu sei exatamente por que meu marido está agindo dessa forma, eu sei ter empatia com ele. 2, cultivar a curiosidade profunda pelo parceiro. Muitas vezes o egoísmo infantil, vindo da primeira camada, impede olhar o outro por estar muito presa às próprias necessidades. A criança ferida, lembra? Valorizar cada momento juntos. Afinal, um dia todos morrerão. Cada minuto é precioso ao lado de quem nós amamos. Não perca tempo no seu celular. 4, estabelecer um hábito juntos, religião, esporte, atividade, gastronomia, seja o que for. Isso conecta e traz assunto entre vocês. 5, trazer de volta a paixão, sussurros, carinho, atenção. E, consequentemente, isso aumenta a admiração e libido, gente. Esperar que o outro seja como você, isso mina. Por exemplo, o marido é quieto e eu sou a esposa simpática. Se eu esperar que ele seja o esposo simpático e mude, né? Que ele deixe de ser quem ele é para ser quem eu sou, eu tô minando a relação. Adotar o pedido de desculpas, sair da relação certo e errado, muitas vezes você pode jurar que tá certa, mas é apenas a sua ótica. Eu tenho uma história que é até engraçado, eu conto, porque assim, eu aprendi a fazer arroz com a minha mãe, né? E aí, quando eu falo que as situações
que a gente aprende na infância, a gente vai sendo, né, prendendo a geração seguinte. Então, assim, minha mãe me ensinou a fazer o arroz e ela me ensinou a lavar o arroz. Aí um dia meu marido foi fazer o arroz e ele não lavou o arroz. E eu fiquei indignada com aquilo. E eu fui lá e falei assim: como você não lavou o arroz? Imagina, tem que lavar o arroz, porque não sei o que, não sei o que lá. Enfim, comecei a colocar, né, a minha forma, o meu jeito é o certo. Passou um pouco, ele pegou e me mandou um vídeo no YouTube. Por que você não deve lavar o arroz antes de fazê-lo? Porque você perde substâncias e justamente você perde, né, algumas coisas que são boas, que o arroz carrega. Quando você lava, você perde isso. E ele me mandou esse vídeo no YouTube, e aí eu olhei e falei assim: caramba, a vida toda eu achei que eu estava certa, mas existem outras formas. Essa é uma história simplesmente para a gente poder olhar e falar: nem sempre aquilo que eu estou fazendo é o certo, mas eu acho que é, eu debato que é. Então, é, talvez tenham situações que você se acha certa aí dentro, mas não é bem assim. Elogiar mais do que criticar, entender a linguagem de amor do seu parceiro, e até para ajustar isso entre os dois. Ter honestidade plena, não esconder nada pensando que vai magoar o outro. A verdade liberta e traz confiança e conexão. Ignorar o problema só fará com que ele cresça. Saber falar gentilmente. Outro dia eu estava assistindo, até coloquei aqui, né, o exemplo do pastor Cláudio Duarte. Eu vi um vídeo dele que ele falou assim, que ele muitas vezes a gente entrega para o nosso parceiro uma versão, nossa, mas por exemplo, para o chefe não. Então imagina o seguinte: se você dá carona para sua chefe e aí você parou o carro e ela tá demorando a chefe para chegar e entrar no carro, e aí você tá num lugar que não dá para estacionar e tudo mais, quando a chefe entrar no carro, você não vai falar assim: caramba, tô aqui faz meia hora, por que que você tá fazendo isso? Agora, e se for o seu marido? Quando seu marido entrar dentro do carro, o que que você vai entregar para ele? Por que que com o chefe você agiria de uma forma e com o marido, que teoricamente é a pessoa que tá lá junto com você, você entrega a sua pior versão, mas pro chefe, não. Então, é justamente a gente adequar essas linguagens dentro da nossa cabeça para começar a agir de forma diferente. E ter silêncio estratégico para esfriar as emoções no momento. Muitas vezes eu não responder no ato que está acontecendo aquilo é estratégico e não consentimento, mas sim para a gente equilibrar e deixar a situação mais resolvida. Juliane, o pessoal, meu time te chamou, deu tudo certo aí? Eles alinharam contigo? Ainda não? Você consegue me mandar aqui no privado o seu contato ou chamar o telefone de suporte aqui, só para eu saber qual que é o teu número para a gente poder. Você está dentro do grupo? Ou você. Era você do Instagram? Ou é do dentro do grupo? Do Instagram. Tá. Juju, ok? A gente se falou que você não estava conseguindo entrar. Maravilha. Terminando aqui, o meu time, se eles não conseguiu te chamar, eu mesma te chamo, tá? É isso, gente. O que eu preciso trazer para vocês é que um problema, ele nunca vai ser resolvido a partir do mesmo estado emocional no qual ele foi criado. E se você é refém das suas emoções, você ainda não é uma adulta madura. O que você precisa fazer para se tornar essa nova versão? E é justamente o que eu entrego dentro do Reset Mental. Habilidade para vocês lidarem com situações. As situações desafiadoras, elas não vão deixar de acontecer, mas você vai ter ferramentas para saber lidar e não interpretar da forma como você tem interpretado hoje. E o passo para a mudança começa em você. Então, agradeço muito a participação de vocês, agradeço estarem aqui comigo, a confiança. Agradeço a decisão de mudar as coisas e eu espero vê-las em breve. E é isso, meninas. Obrigada, ótimo dia para vocês. Obrigada pela participação, viu? Espero que tenham gostado do conteúdo que receberam hoje.